music like there's no tomorrow. Boa noite, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Chegou o grande dia, o dia da live Tabata Luz da Lua. É com muita gratidão que eu espero que vocês curtam muito esse momento, que são com pessoas muito especiais, escolhidas a dedo aqui, ó, do coração da Tabata Luz da Lua para vocês. E aí, eu quero mostrar para vocês o meu look, Tabata Luz da Lua. O que vocês estão achando do meu Red Flowers? Vou dar uma voltinha aqui para vocês, meus amores. Olha só, cabelo e maquiagem para vocês. E olha só, afasta o sofá, traz a pipoca, aumenta o som, porque a gente vai ouvir agora o pessoal aqui da Soul Music, banda Soul Music, para cantar e louvar Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aumenta o som e vamos ouvir e agradecer por este momento que vai se iniciar agora, aqui no canal Tabata Luz da Lua. É com vocês, vamos lá, Banda Soul. Boa noite. Ser feliz é mais importante do que ser importante. Cantemos juntos. Alegria para Deus, alegria que vem de Deus. Se você sabe, erga sua voz e cante conosco. É bem facinho, hein? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando uma flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olhando pro céu eu sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo um olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem. É o meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz esta oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou. Quem sabe solta a voz. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Com a Tabata, com o pastor, com a psicóloga, fazendo aquele som que a banda Soul, Essência e Vida. Jesus Cristo, com o Raul, com o Marco André. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus
Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, estou aqui. Maravilhoso. Bom, gente, olha só, para a gente começar essa live incrível, meus amores, eu quero apresentar primeiro aqui essa banda topíssima e quero que eles falem um pouquinho deles. Apresentem-se, meninos. Boa noite. É um prazer inenarrável estar aqui com você, com vocês também, aqui presente, com os meus amigos Raul. Raul é o mestre do violão, músico de primeira. Raul, prazer. Fala um pouquinho do seu trabalho, né? Fale, também. Raul, conte para O nós. Marco André, que é meu compadre, meu amigo, meu irmão. E eu, Rudney, que vos falo. É um prazer inenarrável, mais uma vez, estar aqui. Prazer todo nosso. Que Isso aí. delícia. Adorei ouvir essa versão de Jesus Cristo. Fiquei aqui, ó. Nossa, muito bom. Que bom. Muito bom, né, gente? Muito legal. E carronista. Amo carrom. Amo carrom. Carrom é muito presente na minha vida. Precisei aprender um pouquinho de carrom, porque quando eu dava aula de flamenco, sapateado espanhol, para entrar no tempo e no contratempo das minhas alunas, lá vai eu no carrom, né? Para poder entrar. Então, o carrom é um instrumento que eu sou apaixonada. O violão, não preciso nem falar, né? Uma guitarra flamenca incrível. Olê! Vamos que vamos. Vamos terminar essa live no flamenco hoje, hein? Muito bom. Bom, é o seguinte. Eu tô com um time fera, topíssimo nessa minha live. E que eu preparei, que nós preparamos com muito amor e carinho, cada um com o seu significado para mim. Indiscutivelmente, minha gratidão a cada um de vocês. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a minha família pelo apoio incondicional, agradeço ao meu marido, quero mandar um grande beijo à minha mãe, ao meu pai, meu irmão, minha cunhada, meu marido, minha filha, amo demais vocês. Obrigado por tudo. Sem vocês, com certeza, eu não seria quem sou, não estaria aqui. Porque tudo acho que é a essência, a base familiar, princípios que nos levam a ser quem somos, né? Então, o meu muito obrigado a todos vocês, a equipe aqui do estúdio da SN. E vamos começar esse bate-papo incrível. Vou chamar primeiro aqui os meus participantes que estão aí remotamente, que não puderam estar presencialmente, mas que vou chamá-los porque eles precisam ser dispensados um pouquinho antes do término dessa live. E então eu vou falar aqui agora com vocês, vou apresentar. Eu nem preciso aqui do meu celular para apresentar uma pessoa que eu já amava desde pequena, que eu já admirava, que eu seguia, que eu cantava as músicas, que eu assistia às novelas e sempre fui fã. E Deus, de uma forma muito linda como sempre, trouxe essa pessoa à minha vida, que acabou trazendo a sua família, sua esposa, filhinha e todos. É ele, gente, Maurício Matar, que é, para mim, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, de um coração incrível. Muitos não sabem que ele não é só esse ator, que não é só esse cantor, mas que ele é um ser de um coração gigante, de uma inteligência ímpar. E é com muito orgulho e com muita honra que meu amigo Maurício Matar está aqui, agora nesse momento, participando da minha primeira live para o YouTube. Boa noite, meu amigo Maurício Matar. Eita, Matar, boa noite. Boa noite. Poxa, fiquei feliz com as palavras aqui, hein? São muito sinceras. Me senti muito agora. Daqui, meu amigo, obrigado, saiba disso. Obrigado você pelo carinho, pelas palavras, mais uma vez. E para mim é um prazer estar aqui nessa noite,
podendo conversar nesse bate-papo maravilhoso junto com todos os seus convidados, esses músicos também presentes. Fiquei curtindo aqui a canção do Roberto e principalmente o maior personagem do universo. Então, quero te agradecer por esse convite, mais uma vez por estar aqui, tá? Obrigada eu, meu querido. Muito obrigada mesmo. E aí eu quero agora começar esse bate-papo, aonde eu mesma, tá, fiz essas perguntas. Gente, Maurício, meu amigo Maurício, ele fez filosofia. Pensa num homem inteligente. É, Maurício, né, Maurício? Como é bom falar com você. Como é bom. Como você nos ensina muito. Queria compartilhar aqui, meus amores, com vocês, que quando Maurício, se vocês não seguem Maurício nas redes sociais, por favor, comecem a seguir Maurício. Sabe por quê? Porque Maurício, ele põe umas coisas assim, tão bacanas, que trazem a filosofia de uma maneira tão incrível. E eu vou aqui contar para vocês da minha experiência pessoal com a filosofia. A filosofia, Deus para mim acima de todas as coisas, mas a filosofia vem muito me ajudando a enfrentar a passagem aqui na Terra chamada vida. Eu acho que a filosofia ela traz uma racionalidade incrível, né? Pontual, e ela está me transmutando muitas coisas positivas. E aí eu tenho um amigo, ator, cantor, né? Dom Juan da mulherada, e ainda filósofo, gente. Porque você é minha amiga de quem, né, Maurício? E aí eu quero aqui bater um papo com você, a gente fazer umas perguntas e vamos discutir aqui entre nós, certo? Cadê você, Maurício? Chama aqui Maurício na tela, quero ver meu Maurício, meu amigo. Ah, então tá bom. Olha só. Gente, sabe o que a gente vai falar hoje? O tema da nossa live aqui é depressão em tempos tão difíceis, né? Eu acho que seria redundante. Gente, produção, esse trem aqui tá caindo no meu ouvido, não para esse negócio aqui. Acho que meu ouvido é pequeno e o negócio não fica. Depois vocês vêm colocar esse trem aqui para mim? Aí, assim, eu acho que seria muito redundante a gente estar falando o tempo inteiro em pandemia, né? Que eu acho que é uma coisa que todo mundo já sentiu na pele o que é passar por uma pandemia. Eu acho que esse momento de guerra também se torna redundante. Eu acho que todo mundo já sabe que nós estamos, né, passando. Nós estamos até tendo sequelas, consequências sobre tudo isso, mas não podemos nem imaginar o quão é estar naquele lugar, né? O sofrimento dessas pessoas. Mas, muito mais do que isso, é nós entendermos que a depressão ela vem de muito tempo. 700 anos antes de Cristo, nós já tínhamos a depressão, né? E eu acabei descobrindo, por conta até da minha live aqui, eu acabei descobrindo que nós somos o país da América Latina que mais tem casos de ansiedade e depressão. E que são mais de 400 milhões de depressivos no mundo. E por que essa doença, esse mal do século, está acontecendo tanto no mundo e agora com essa estatística, né, que é uma estatística da Organização Mundial da Saúde, que traz isso para nós, não é uma coisa que eu estou trazendo, é uma coisa que eu fui atrás para realmente saber, sobre, se não me engano, 50% sofrem de depressão e 60% sofrem de ansiedade. Então, assim, é muita coisa, né? E aí eu trouxe Maurício, porque o Maurício, com essa característica de filosofia da vida, né, muito mais do que aprender e fazer uma faculdade de filosofia, é você trazer isso para a vida. Então, essa é o nosso bate-papo aqui. Certo, Maurício? Certíssimo. Muito bem. Maurício, vamos lá. Por favor. Você quer que eu fale alguma coisa sobre esse assunto? Não, eu vou te fazer. Eu quero que você sim me fale. É incrível como as mensagens que você passa nas redes sociais,
é assim muito significativa para mim, tenho certeza que muito significativa pelos comentários que vejo, e quão ajuda muito. Às vezes, numa hora que eu vou dormir, eu vejo uma mensagem e falo, nossa, é o que eu estava precisando ouvir naquele dia, não só sua, como de outras pessoas dentro da filosofia, mas é incrível. E aí, eu queria, que muitas pessoas não sabem o que é filosofia, eu queria que você exprimisse isso, da sua forma, do seu jeito, da sua visão, o que é filosofia, para a gente começar a dissertar sobre isso. Quando a gente fala de filosofia, na minha opinião, dentro de tudo que eu aprendi, li, vivi, eu acredito que mais do que o lado literário da filosofia em si, eu acho que a filosofia dentro da metáfora de vida é importante. Tudo que você tem como experiência, tudo que você vive, tudo que você tem como lembrança, tudo que você vai passando das emoções, as emoções, a dor de uma perda, seja de uma relação sentimental, seja de um ente querido, enfim. Tudo isso faz parte de um movimento onde as nossas emoções e reações, como seres humanos, desaguem numa reflexão. Então, eu acho que tudo que a gente passa faz parte da filosofia. Mais do que você estudar Sócrates, do que você estudar Tales de Mileto, do que você passar por todos os pensadores, que é importante também para você ter uma estrutura de base, de conhecimento, mas a condição da filosofia ela mora muito no que você exerce como pensamento de caráter, de espiritualidade, que é a mesma coisa que ética positiva, porque tem muita gente que tem religião e pratica a sua religião assiduamente, mas tem um comportamento que não é eticamente positivo. Sei lá, sai de uma igreja, sai de um templo, sai de uma reunião e já está xingando o outro quando recebe uma fechada, algo do gênero, né? Para dar um exemplo. E tem muita gente que não tem religião e tem essa postura de espiritualidade, de generosidade, de compaixão. E dentro de tudo que eu vivi, eu acho que a filosofia ela mora dentro de uma simplicidade, acima de tudo, de uma humildade, de você tentar se desapegar de um mundo que você quer queira, quer não, você vai ter que se desapegar, nem que seja materialmente. Quando você começa a refletir sobre isso, que um dia você vai partir, que um dia toda essa nossa matéria ela vai se desfazer e a gente vai ter todo um lado espiritual muito mais abundante, muito mais presente. Eu acho que isso também vem com a maturidade, na maior parte das vezes, vem com a experiência de vida, com a maturidade. Você começa a ganhar mais serenidade, você começa a baixar mais os hormônios, então você começa a cometer menos arroubos da juventude e você começa a pensar mais de uma forma com mais sabedoria, por tudo que você já viveu, já passou, e começa, então, a ter uma relação mais forte, mais presente, eu penso assim, com a morte, com a espiritualidade, com as coisas que começam, porque a gente começa, você falou aí no começo da entrevista, você falou de guerra, você falou de pandemia. Isso tudo está escrito na Bíblia, isso tudo ia acontecer. O planeta está com pus, o mundo está doente, as pessoas estão infectadas, mas não é do vírus, do corona, não. As pessoas estão infectadas de falta de amor, as pessoas estão infectadas com ganância, com poder, com a vaidade, excesso. E isso tudo está transformando o planeta. A gente vê muita corrupção, a gente vê muita gente hoje precisando de cuidado médico, precisando de plano de saúde, precisando de um mestre espiritual, de um padre, de um pastor, de um bispo, de um
um monge, seja o que for, um pai de santo, cada um procura a sua linha, independente. E eu sempre digo, procura um Rinpoche no budismo, enfim. Eu acho que todo mundo, se pensasse menos em religião, porque religião, na minha opinião, é o que traz a escravidão, você fica preso, você fica envenenado por uma coisa que não é. Se você pegar Jesus Cristo, não era católico, ele não passava isso. O Buda, ele não passava, ele não era budista. E por aí vai. Né? O Gandhi, ele divulgava a paz. E todos eles divulgavam o amor. Né? Então, quando você, na filosofia, começa a chegar próximo desse estudo, como no budismo, né? Eu fui para a Índia, fiquei em Nepal, em Katmandu, fui para o Tibete, atravessando a base do Himalaia, e com os Sherpas, e pude perceber muito, junto com a prática dos monges, dos Rinpoches, uma filosofia muito, muito simples. A paz, o amor, o equilíbrio, o caminho do meio. E dentro desse equilíbrio, existe dentro dessa filosofia budista as 4 nobres verdades, né? Que você tem que praticar o não sofrimento dessas 4 nobres verdades. Que você sofre para nascer, você sofre na velhice, você sofre na doença e você sofre na morte. Quando você começa a praticar o não sofrimento nessas 4 nobres verdades, e aí com acúmulo de méritos, né, com um estado de espírito sempre praticando o equilíbrio, a bondade, o bom coração, lógico que a gente vai vivendo e a gente vai conhecendo um mundo que muitas vezes é cruel. Você vê padrasto matando um menininho de 4 anos de uma forma absurda. Eu acho isso muito cruel, mas isso faz parte do processo que está na Bíblia do mundo, né? Doente, as pessoas, e você vai ficando cada vez mais chocado, mas não se impressiona mais. Né? A morte passou a ser muito banalizada. E eu acho que quando você começa a reparar mais, quando vai para a roça, por exemplo, ou quando vai para um lugar que tem uma natureza muito presente, se você sentar ali e começar a olhar o voo dos pássaros, parece um pouco bobagem isso que eu estou falando, mas eu acho que tem muita Não é riqueza. bobagem, não. Não é bobagem quando eu mesmo. digo você sentar assim... E olhar as coisas mínimas são realmente coisas que fazem sentido. Eu aí, um dia conversando com o Djavan falou assim para mim, porque essa história de rede social, eu falei assim, Maurício, eu entrei para a rede social, mas eu não mexo pessoalmente. Eu não tenho muita compreensão disso e prefiro nem ter. Porque acho que a gente se torna um pouco escravo disso. A gente não larga mais o celular, o WhatsApp, o Instagram. E se você não olha, é um mundo de gente falando, se não responde, você foi um pouco... você não está me dando atenção porque você não me respondeu no WhatsApp, porque ficou lá azulzinho. Você viu, ouviu, às vezes não. Você só recebeu, mas não teve tempo, você está atribulado. E ele falou assim, Maurício, quem mexe é uma empresa para mim. Porque eu prefiro ainda, em vez de ficar preso ao celular, eu prefiro sentar, ficar olhando a copa de uma árvore e ouvindo o canto dos pássaros. Ai, Djavan, né, gente? Djavan, meu Deus do Mas eu acho céu. que a filosofia é um pouco poesia. Eu acho que se a gente não procura o amor, a poesia, dentro da música, dentro da arte, dentro da decoração, do estilista, enfim, dentro de qualquer coisa que você faça, colocando o amor acima de tudo, a compreensão, a generosidade, a compaixão, se colocar na dor do outro. Esses são, na minha opinião, o exercício de uma filosofia tanto do interior, regional, ou tanto das grandes metrópoles. Sim. Não, é perfeito esse posicionamento, mas eu acho que você deve concordar comigo que quando a gente chega nesse exercício da filosofia, é porque a gente chegou num nível de maturidade para entender a espiritualidade e se fazer, colocar em prática o exercício da filosofia diária, né? Então, eu acho que cada ser humano
tem um time, né? Tem um processo de deglutir essa filosofia, né? Alguns mais cedo, outros mais tarde, né? E ouvindo a Monja, que eu gosto muito dela, ela fala: os problemas estão nas pequenas coisas, onde você pode solucioná-las, que é ouvir o canto de um pássaro, mas parar para ouvir realmente um canto de um pássaro. Você acordar e realmente colocar o pé no chão e sentir aquele chão e agradecer por você estar mais um dia acordado nessa vida. Vamos. Então, aqui me avisando sobre o time, gente. Ao vivo é assim. Então, eu acho que essa sintonia da maturidade com a filosofia exerce realmente um tempo único para cada um. Sorte daqueles que começam a procurar. Porém, a essência maior de você achar a filosofia, na minha opinião, se vocês me permitem aqui, eu acho que cada uma tem a sua, e com muita delicadeza eu falo isso, para mim, colocar Deus acima de tudo. Alguns acham que é uma energia maior, mas, para mim, Deus está acima de tudo. E, Maurício, volte à tela aqui, que eu quero te ver, para te fazer aqui uma ressalva, que é isso. A gente tem um tempo, eu queria te perguntar várias outras coisas, sei que você tem aí que viajar, mas eu queria fazer uma observação. Estatisticamente também, as pessoas de maior sensibilidade, e as mulheres principalmente, até a psicóloga Érica que vai me falar daqui a pouco sobre isso, que as mulheres não somos um sexo mais frágil, mas nós somos um sexo mais sensível e que, suscetivelmente, isso nos traz menos racionalidade e mais sentimentos. E aí, por isso, a gente acaba tendo mais problemas de ansiedade e quadros de depressão. Só que você, Maurício, eu vejo como uma pessoa de extrema sensibilidade, porque para você produzir, para você compor, para você cantar e para você atuar, você tem que ter uma sensibilidade muito aguçada dentro de você. Não dá para você fingir a filosofia. Então, essa coisa que você traz para nós hoje em dia, e que eu vejo muito isso no seu dia a dia, com a sua família, com os seus filhos, com os seus netos, com sua esposa, esse carinho, essa devoção, esse amor aos seus bonsais que tanto você tem, e que traz uma coisa muito boa, uma fluidez muito boa para nós, mesmo que eu não entenda nada disso. Essa coisa que você traz de cuidar com carinho é a filosofia que eu busco para a minha vida, que é a natureza, que é a calmaria, que é algo muito bom, que vai fazer um reflexo exterior para o meio em que eu estou. Então, eu quero te agradecer por você fazer parte deste mundo, por você conseguir ser essa pessoa, esse ser incrível e pontuar a filosofia muito mais do que uma coisa Sócrates, como você diz inicialmente, mas uma coisa de vivência, de vida, de agora, né? O mundo está doente, mas se nós exaltarmos Deus e não darmos ibope à maldade, eu acho que a gente vai fazer o nosso mundo melhor. E eu queria finalizar agradecendo profundamente pela sua participação. Eu amo você, amo sua família, amo fazer tudo isso. Muito, muito obrigada, Maurício. Tá, olha, só para finalizar aqui, para dar um acabamento no que eu falei sobre religião. Sim. Acredito que a religião ela tem, né, o intuito, o objetivo dela. Todos nós sabemos, quem sabe compreende o que eu estou falando. Faz parte, esse é o processo. Politicamente também existe uma religião que exerce uma politicagem que nós sabemos, quem sabe tem noção do que eu estou falando. Mas acima disso tudo, quando eu falei de Deus, falei de Buda e tal, eu acho que o mais importante do que a religião é a fé.
porque a fé é que comanda toda a força de tudo aquilo que a gente deseja. Tem gente que, eu estou desacreditada. A fé. Os mais velhos, desde o tempo de vovô Garoto, sempre falavam a fé move montanhas. Então, eu acho que, acima de tudo, o que eu faço no meu Instagram, postando reflexões, é para que as pessoas possam ter um acalanto em determinado momento, porque todo mundo está sofrendo por alguma situação, está passando por alguma conturbação, principalmente nesses tempos, últimos tempos de agora, né? Com pandemia, com guerra, isso vai mexer no planeta inteiro, com a Amazônia, né? Enfim. Mas eu queria finalizar também agradecendo esse seu convite, de toda a sua obrigado. Foi difícil poder estar com essa bondade todo fascinante da tecnologia. Consegui, com a ajuda da minha esposa Chay aqui, fazer valer. Chay, Aliás, um beijo, Chay querida. Beijo, minha querida amiga Chay. Te amo, amiga. Um beijo para todos que estão aí fazendo parte dessa edição. E vamos com tudo, vamos para frente. Um beijo na sua família também. E até a próxima, se Deus também quiser. Meu querido amigo, um grande beijo no seu coração. Um maravilhoso show, ótima viagem, arrasa, vai com tudo. Obrigado, gratidão. Beijo. Gente, que delícia. Maurício, ele é essa pessoa realmente incrível. Ele não é essa coisa que vocês acham que está atuando, não. Ele é uma pessoa realmente de uma extrema valia na vida da gente. Obrigada, meu querido. Vamos chamar o Frei. Cadê o Frei? Entra, Frei. Cadê o Frei? Vamos lá. Vou pegar aqui agora. Olá! Oi, Frei, tudo bom? Desculpa Bem, e você? Um pouquinho do atraso, porque o ao vivo é assim, sempre atrasa um pouquinho. Desculpa, viu, Frei? Eu quero aqui apresentá-lo. Vou pegar aqui a minha cola. E vamos lá. Frei Guilherme, vamos lá. Olha só, você nasceu em dia 21 de julho de 71. Sua formação é em letras clássicas pela USP, graduação e mestrado em teologia pela PUC, especialização em Sagrada Escritura, professor de teologia da Unisal, frade missionário naciano, Congregação Missionário de Santo Inácio Mártir desde 2000 e padre há 10 anos. Olha que currículo lindo! Parabéns, Frei! Mas eu quero aqui, antes de começar a entrevistá-lo, gente, eu preciso fazer um parênteses aqui para vocês. O Frei, ele tem um cachorrinho e um ratinho que eu tô apaixonada. E Frei, olha, se você aumentar o seu currículo para ator, eu acho que vai dar super certo, gente. Vocês não têm ideia. Comecem a seguir o Frei. Ele atua, ele faz uma interpretação incrível, ele traz um carinho, um aconchego com os animais. E as mensagens que o Frei passa são mensagens de muito amor e que Deus aparece muito verdadeiramente nas suas palavras, Frei. Olha, gratidão por esse momento, por o senhor estar participando conosco. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, as palavras carinhosas. Quem quiser me seguir, seja bem-vindo. Eu não sou nada disso que ela está falando, não, mas tento contribuir com o que eu posso para um espaço virtual mais saudável e que possa fazer bem para as pessoas. Fiquei feliz com a coincidência de ver aí ao vivo o Maurício Matar. Eu não o conhecia fazendo reflexões assim, fiquei muito impressionado. Eu o conhecia da TV e também do cinema. Ele fez um filme que ele fez um padre no filme Quarupi. É um filme muito antigo, mas e ele fez um personagem muito impactante por vários aspectos políticos da época. E quem não viu, veja, Quarupi. Guarupi, olha aí, tá vendo, Maurício? E fiquei feliz dele refletindo um ponto muito importante. As religiões, Tabata, ele tem toda a razão. As religiões não são suficientes.
elas não são suficientes. Nós precisamos que as religiões, sejam elas quais forem, façam sentido na vida, se traduzam na ética, em escolhas, porque as religiões podem ser só sentimentos, palavras, podem ser só momentos de poesia, de reflexões pessoais ou até comunitárias, mas só momentos. A religião, ela precisa ser um jeito de viver. E o cristianismo e as várias religiões que existem no cristianismo têm base nisso, porque quando nós falamos de cristianismo, nós falamos de uma pessoa, não falamos de um livro, de um ser, de uma entidade, de um espírito. Quando falamos de cristianismo, falamos de uma pessoa, que é Jesus. Então, se falamos de uma pessoa, falamos de um estilo de vida, falamos de um jeito de viver. Então, as religiões, e especialmente o cristianismo, nesse sentido, precisam ser tomadas a partir dessa perspectiva, né? E o tema desse encontro é depressão, ou podemos pensar em forma menos técnica, nas tristezas, nos sofrimentos, né? Metade da população, você estava falando em números aí, eu vi esses dias também um outro dado, que metade da população brasileira, imagina, metade da população brasileira tem algum sofrimento mental. Caramba, isso é muita coisa, né? E claro que isso é assunto para os profissionais aí, você vai ter uma psicóloga e certamente ela tem condições de ir bem mais fundo. Mas eu vejo que um elemento dentre muitos que explicam essa pandemia de sofrimento mental, de tristeza e de depressão e de outras tantas patologias é, é a dificuldade que nós temos crescente de enfrentar a vida como ela é. Nós entramos num redemoinho de fantasias e ilusões muito perigoso. A pandemia nos colocou à prova nesse sentido, porque a gente ficou dentro de casa, na frente do espelho, na frente um do outro, do marido, da esposa, do pai, da mãe, ou às vezes sozinho ou com quem a gente habita. Isso faz com que a gente enfrente a realidade mais nua e mais crua. E isso doeu demais e ainda está doendo. Muitas feridas foram abertas, emocionais, espirituais também. Eu acho que um aprendizado que nós somos chamados a fazer nesses tempos difíceis é esse. A realidade precisa ser enfrentada e não negada. A gente precisa olhar para a vida com entusiasmo, com coragem, com otimismo, mas sem fantasia, sem ilusão. Tá doendo? Tá doendo. Vamos enfrentar a dor. Eu vejo a dor do outro, não posso minimizar o sofrimento do outro. Ah, isso é exagero, isso é mimimi, não sei o quê. Não, eu acho que um dos elementos que explicam essa pandemia de sofrimento é a dificuldade crescente de enfrentarmos a realidade como ela é, de sofrermos o que tem que sofrer. O Maurício Matar falava de pilares de uma espiritualidade, de uma das tantas espiritualidades do Oriente, né? Que tem diante dos olhos sofrimentos que são inevitáveis, né? O sofrimento é parte da vida. Precisamos aprender a viver apesar do sofrimento. Que Deus nos ilumine e nos oriente nesse caminho, né? Amém. É, bem isso. E me permita, Tabata, por favor, desejar a você sucesso nesse espaço, esses espaços que nos ajudam a refletir, a pensar, a partilhar entusiasmo, né? Novas formas de pensar, talvez sejam o grande remédio. E a última coisa, Sim. Luz da Lua, não sei a história desse nome aí que você escolheu, mas eu fiquei pensando, agora há pouco, a hora que eu entrei, que eu vi o logo, né, e tal, Luz da Lua, e vi que o teu métier é moda e Sim. estética, e aí eu fiquei pensando assim, a Lua, ela não tem luz própria, né? O brilho, a luz da Lua é a luz do Sol, que bate nela e a gente enxerga, né? Isso para mim é muito significativo, sabe? Porque a estética, a beleza, o belo do seu vestido, você estava
fazendo menção aí do seu look, né? Essa beleza da moda, da estética, é como a luz da lua. Ela só vai fazer sentido se vier de dentro. Se não for de verdade, se for só de fora, não dura, não faz sentido, né? Como a luz da lua, ela brilha porque o sol, que é maior que ela, nos faz ver uma luz que nem é dela, mas a gente vê. Então, que você tenha muito sucesso, viu, nesse empreendimento, que tudo cresça, saia melhor do que você está planejando. Nossa, muito obrigada, Frei. Muito obrigada pelas palavras. Eu vou explicar o porquê do Tabata Luz da Lua. Tem um significado, mas esse significado que o senhor colocou foi muito profundo e lindo. E realmente eu deposito todas as minhas forças e fé sobre esse projeto que eu venho exercendo, porque eu descobri que dentro da moda as pessoas gostavam de ouvir eu falando de alguma forma. E eu falei, eu preciso levar coisas e conteúdos que acrescentem verdadeiramente a vida das pessoas. E como eu disse no início, as pessoas estão dando muito ibope à maldade. E se as pessoas enxergarem a gente fazer agora, dar o ibope a Deus, tudo vai ficar muito mais leve e fácil, porque as dores, elas precisam ser enfrentadas. E com Deus, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, né? Então, uma linda observação e gratidão por esse desejo que o senhor acabou de falar aí para a minha pessoa, para a minha vida, para todos que estão aqui. Faço jus ao Senhor também, a sua vida, né? Que é uma escolha incrível, incrível. Você sabe que quando eu tenho uma curiosidade, vocês vão rir agora, que quando eu era criança, eu falei pra minha mãe, mãe, quero ser freira. Imagina, eu, freira. Eu ia botar o terror lá no, né? Não imagina. Então, assim, a gente nesse momento de transição, eu sempre tive, por base familiar, né, sempre indo à missa, sempre ouvindo muito fervor dos meus pais, com Deus na nossa vida, né, muito presente. Então, depois que eu fui mãe, e aí eu vi que é um amor incondicional que está abaixo de Deus somente. Então, aí sim eu cresci cada vez mais na minha fé e eu venho buscando isso, que é crescer cada vez mais. Então, eu busco sim ter a vontade de fazer teologia ou uma filosofia, estar dentro da igreja, podendo falar com as pessoas. Esses são os sonhos que eu tenho e que eu espero que Deus me permita concretizá-los. Eu até fico emocionada, porque é uma vontade muito grande que eu tenho, assim. Deus é Bom, já está tudo. convidada a vir aqui na paróquia um dia, bater um papo aqui com o povo na periferia. O povo Poxa, certamente olha, vai gostar de te conhecer e te ouvir. Seja bem-vinda gratidão, já. eu irei com certeza. Com certeza. Olha, Tá. Frei, aqui agora, vamos focar, né, no nosso assunto aqui mesmo. E é isso. O Papa, quando o senhor fala sobre religião, Maurício fala sobre isso também. O Papa ele fala sobre isso. Vamos nos unir mais. Vamos deixar as religiões e vamos nos unir para trazer o amor para o mundo, porque nós estamos precisando de amor. Tudo isso que está acontecendo, e aí eu falo do Ibope, a ruindade, o Ibope da coisa infernal, é você ficar olhando esses jornais sensacionalistas e que trazem só o mal. Então, você está sendo condicionado a ficar ouvindo o mal o tempo inteiro. E o bem existe, o bem está aí. E nós precisamos fazer o bem ao próximo. Nós precisamos olhar para nós e fazer o bem para nós mesmos. Mas, antes de eu tocar em algumas perguntas para o senhor, eu quero contar uma experiência que eu acho que nada como a gente ser sincero, né? Que é contar uma experiência. Eu passei por síndrome do pânico. E tive o meu processo de depressão por alguns eventos que aconteceram na minha vida, e a imaturidade não faz você refletir sobre o racional. E se eu não tivesse, que aí vem a questão da religião,
E aí eu vou jogar aqui até um slide daqui a pouco para falar sobre isso. Se eu não tivesse tido, veja bem, Deus sobre todas as coisas, mas se eu não tivesse tido o amor da minha mãe para cuidar de mim, eu não estaria agora fazendo essa live aqui para vocês. Então, eu precisei de alguém estender a mão para mim, me ajudar, reconhecer, olhar todas as vertentes. E aí, sim, Deus começou as coisas fazerem sentido. Mas eu precisei da ajuda, eu precisei de alguém. E esse alguém foi a minha mãe. Então, mãe, obrigado por um dia você ter feito isso por mim. E tantas outras coisas. Muito obrigada. E aí a minha mensagem é, se você tem alguém que você conhece, que está passando por depressão, ou síndrome do pânico, ou qualquer outra ansiedade, ajude. Isso é sério. Converse, tenha um diálogo, leve essa pessoa a um psicólogo, vá a uma igreja, seja qual for, vá procurar Deus, porque Deus vai ser a sua cura eterna para você entender todo esse processo. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, o quanto isso foi importante, tá? E aí, Frei, eu quero falar. O Maurício fala sobre a questão de que você não precisa de uma religião necessariamente para você ser uma pessoa espiritualizada. Muitas pessoas eu vejo que, da forma contemporânea, estão falando comigo e eu não enxergo de longe. Deixa eu ver esse trem mais de perto aqui, produção. O que é isso? Eu uso óculos, tenho astigmatismo. O que é? Um intervalo. Ah, estou falando do intervalo. Vamos fazer um intervalo, então. Brevemente, vamos tocar uma música para chamar esse intervalo, uma banda soul. Vamos louvar a Deus, vamos cantar, vamos glorificar e já voltamos daqui a pouco. Ninguém explica Deus, não é? Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dar-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao ser, do crente ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ou se duvida, ou se acredita. Ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ou se duvida, ou se acredita. Ninguém explica Deus. Bom. Já estamos aqui no intervalo? Ou estamos ao vivo ainda? Fala para mim, produção. Intervalo? Cortou? Ao vivo, então? Vai cortar aqui? Dance like there's no tomorrow. Dance like there's no tomorrow. Dance like there's no tomorrow.
Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Essa é pra vocês. Não chore, quem cuida de vocês não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Na Bíblia está escrito que em nossas mãos temos o poder para abençoar ou amaldiçoar. Então eu desejo sobre a vida de cada um de vocês que estão participando dessa live toda sorte de bênção, muita esperança, muita paz no coração, muita união, muita prosperidade, porque em nossas mãos tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. E na vida também temos o facilitador e o bloqueador. O que você está sendo nesse dia de hoje? O que você foi, Tabata, nesse dia de hoje? Você foi uma facilitadora para cada um de nós aqui presente. E se também já formos um bloqueador, que possamos analisar e ser o melhor a cada dia, não é? E é isso aí. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. Tá chorando porque Só acredita. Vai passar. Que lindo, meu Deus. Obrigada. Uau. Bom, muito bem. Agora nós vamos conversar aqui com a nossa psicóloga, Érica, kardecista e psicóloga há 22 anos, Érica.
tem um trabalho voluntariado de atendimento na Casa do Cristo Redentor, que fica localizado na Zona Leste, né? E essa casa existe há mais de 20 anos. Prazer, seja muito bem-vinda. Vou apresentar aqui o nosso outro convidado. E nós já vamos bater um papo. Eu estou aqui com o pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja Bola de Neve, que tem 48 anos, membro e fundador da Igreja Bola de Neve, skatista profissional, de provas de velocidade no circuito mundial, casado com Marcela e pai do Christian diagnosticado com autismo. Seja muito bem-vindo, pastor Rodrigo Lourenço. É um prazerzaço estar aqui. É muito legal te encontrar de novo. Ai, amém, amém, amém. Gente, olha só. Eu quero começar a fazer perguntas e explorar aqui, que agora nós estamos aqui. Eu quero conversar, Érica, começando, né? Com você? Você, por favor. Você. Então tá bom. Porque é super jovem, lindona. Sim. E você sabe, eu quero que você pudesse sintetizar de uma forma rápida. Que é ansiedade, Érica? Boa noite Boa a noite. todos. Prazer enorme estar aqui. Gratidão pela oportunidade. Ansiedade. Ansiedade é uma questão, um sentimento natural do ser humano que acontece diante de fatos que nos desafiam. Então, estar aqui hoje, eu senti muita ansiedade desde ontem, né? Então, sintomas físicos, de paladar, gastrointestinais, sudorese. Então, toda vez que a gente tem que passar por um desafio, uma prova, uma apresentação, é natural sentir ansiedade. Quando esses sintomas ficam mais fortes e continuam por um tempo prolongado, sem motivos pontuais, então a gente já tem aí uma questão patológica, uma ansiedade patológica, que vai trazer transtornos. Porque a ansiedade natural ela é boa, ela te faz pensar, programar, planejar, né, para não ir enfiando lá, como é que fala? As pedras pelas mãos. Então, ela é útil, como todo sentimento que é do ser humano. Mas existe aquela que é patológica, que ela continua todos os dias, que ela começa a comprometer a nossa vida profissional, familiar, produtiva. Então, você vai ficando bloqueada com esses sentimentos. Aí, você precisa procurar ajuda. Tá? Então, ela passa a ser uma patologia. E ela tem diversas formas de se apresentar. Você até estava contando uma das formas que você passou, né? Sim. O transtorno fóbico, o pânico e outras aí, questões que dá para se subdividir a ansiedade. E ela também, quando muito prolongada e não tratada, pode levar no tema em questão, que é a depressão. Que eu não sei se você vai pedir para citar mais aí à frente. Sim, vou. Mais né? à frente vou. Mas sim. ela pode ter como comorbidade uma depressão. E a depressão, geralmente, ela tem ansiedade também. Aham. Né? Somente ansiedade, não necessariamente você está com depressão. Mas, na maioria dos casos de depressão, a pessoa vai sofrer com sintomas de ansiedade também, na grande maioria. Levanta a mão quem tem ansiedade aqui, por favor. Vocês não têm? Gente, posso passar um dia com vocês? Vocês me ensinaram como que não ia ter ansiedade? Porque a sua válvula de escape é o violão. Se não fosse o violão, talvez você seria uma pessoa ansiosa. Seria. E você? Se não fosse o canto, talvez você música seria... E também treino, né? Academia. Treino, academia, sua válvula de escape, os Muito exercícios bom. físicos, tal. A Isso. gente vai chegar nessa questão. Mas muito bem, pastor. Olha só, gente. Eu vou contar aqui para vocês. Eu conheci o pastor na igreja Bola de Neve. Sim, sou católica e estava na Bola de Neve. E eu vou te contar aqui uma coisa. Que essa igreja é legal pra caramba, gente. Não sei se vocês já foram na Bola de Neve, mas é uma igreja, sim, muito top, de uma receptividade, de um carinho com as pessoas, que ninguém está preocupado o que você é, de onde você vem, mas eles estão preocupados muito em falar realmente a palavra de Deus e te transportar uma mensagem verdadeira. Então,
Quem não foi à Bola de Neve, eu convido a ir e conhecer o diferencial dessa igreja. Realmente, eles são diferentes. Pastor, o senhor escreveu esse livro, De Volta à Plenitude. Primeiro, me fala do skate, um pouquinho. Então, eu não sou um escritor, eu sou um falador. Vou tentar falar menos para a gente ser mais objetivo aqui no bate-bola. Eu nasci numa região onde o skate era muito forte, uma modalidade de ladeira chamada downhill. À medida que eu fui amadurecendo nas competições, eu migrei de uma modalidade de manobra em ladeira para velocidade. Então, eu ando de skate a mais de 100 km por hora, de capacete aerodinâmico, macacão de couro. É um outro jeito de andar de skate. Se colocar downhill, skate downhill no YouTube, hoje você vê muito disso, você vê muita gente, muito campeonato, tá? Mas eu costumo dizer que o skate, na minha modalidade, ele é o primo pobre do skate, que é que as pessoas menos conhecem, menos valorizam, né? E é que gente mais morre. Eu já perdi 2 amigos no downhill, Isso! em acidente, assim. Mas o skate, ele era a minha válvula de escape. Ele ainda é, de vez em quando, só que eu tô agora recuperando de um monte de lesão. Rompi ligamento do joelho, quebrei fíbula, rompi ligamento do ombro, quebrei costas, quebrei mão, né? Eu tô que nem aquela musiquinha, cabeça, ombro, joelho e pé, né? Porque eu também tive, e a história do livro tem a ver com isso, eu tive uma crise de ansiedade crônica, desenvolvida por um pânico. E o interessante é que eu só descobri que eu tive depressão depois, porque eu não identificava depressão. No ritmo que a gente vive, a gente só consegue identificar que a gente é ansioso e quando vai para um estágio mais avançado, mais crônico, você vê o pânico acontecendo. Eu, por exemplo, cheguei num tempo que eu não conseguia fechar meu capacete para andar de skate. Não conseguia tomar banho no banheiro de porta fechada. Então, fui vencendo uma etapa atrás da outra para conseguir retomar. E aí, esse livro ele veio como sendo meio que um manual, um pequeno manual de algo que eu gostaria de ter na minha mão quando eu tive crise de ansiedade. Porque quando você pergunta para alguém como é o que você tem que fazer, a maioria das pessoas, exceto psicólogos, os terapeutas, eles têm condição de explicar o que fazer. A maioria das pessoas que você confia que está perto, ela não sabe como te explicar, não sabe o que dizer. E a própria pessoa que passa por isso, ela tem uma dificuldade de explicar. Ela vai te falar, não sei, é um mal-estar, eu não sei te explicar. Ela nunca sabe explicar. Aí eu falei assim, bom, eu vou tentar sintetizar isso em algumas páginas para que a pessoa consiga se identificar, ter algumas dicas para que ela consiga se livrar de algumas situações. E também eu incentivo muito a procurar o psicólogo e o psiquiatra, né, que são coisas que tratam da gente de maneira diferente. Sim, acho que a gente deve deixar esse preconceito de lado, Sim. né? E procurar um especialista. Mas, voltando aqui a falar do seu livro, gente, se você tem o interesse, mesmo que você não sofra de ansiedade ou síndrome do pânico, ou se você conhece alguém que esteja passando por isso, por favor, procure um especialista. E se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro. Foi um dos livros assim mais sucintos que eu li, pastor, e que de uma forma tão clara e objetiva traz a essência do trem aqui. Muito legal, parabéns. Eu já li algumas vezes, já recomendei, já dei esse livro para algumas pessoas e todas trazem esse positivismo. Então, parabéns por essa iniciativa, Obrigado. muito legal. Olha só, produção, agora eu quero falar aqui que nós estamos com quase 5.000 pessoas assistindo a live! Meu Deus! Uhul! Muito bom! Primeiro assim, gratidão, muito obrigado. Muito obrigado. Continuem assistindo, continuem compartilhando essa live e que possa realmente servir de um aprendizado para você hoje, tá? E para amanhã também, não é mesmo? Produção, coloca ali o slide do Padre Marcelo aqui, que eu quero ler e eu quero que a psicóloga fale aqui, pastor também, sobre esse slide. Compartilha isso com o meu povo, meus amores, e vamos falar disso daqui. Falar dessa situação aqui, que nada mais olha só, o primeiro passo para tratar o problema, segundo o sacerdote, foi vencer seu próprio preconceito em relação à doença. Achava que era frescura. Durante 19 anos da minha vida, tirei pessoas da depressão levando-as a Jesus, mas eu não acreditava. Uau! E olha como o Padre Marcelo estava no momento da depressão, gente.
em que olha como ele estava e olha como ele tá gato hoje, saudável, bonitão, Um exemplo. Eu tinha que ser fortão. assim, cara. Eu tinha que ser que nesse cara. Não é, pastor? Mas, ó, a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu vou falar, viu? E o que vocês me falam disso? Psicóloga Érica. Antes Olha de eu que falar, me deu incrível. vontade de. Porque todos falaram que tem filho, marido. Eu posso falar também? Claro! Meu marido está aí fora, que veio me acompanhar, Francisco, um beijo. E eu tenho 2 filhas maravilhosas, 2 riquezas na minha vida. E Ai. um netinho de 2 anos. Ai, que delícia. Que é o bebê mais lindo do mundo. Desculpa os outros. É isso mesmo, né? claro. E eu também sou professora, né? Fui professora durante 30 anos, professora aposentada. Caramba. Então, assim, a coisa que eu mais tenho paixão na vida são as pessoas. Eu sou apaixonada por pessoas. Que lindo. Bom, a fala do padre, realmente, quem está numa depressão profunda como ele ficou, não consegue acionar a fé. Então, ele diz, ajudei pessoas, porque ele estava melhor, ele não estava numa depressão profunda. A depressão, quando média ou profunda, porque ela tem graus, né? Leve, média e a profunda, é muito complicado você chegar naquele instante da vida da pessoa e falar, tenha fé e busca a Deus. Tá? Ela não vai conseguir. Ela vai precisar de ajuda, como você mencionou que sua mãe te ajudou. Né? Então, com os outros recursos do psiquiatra que vai entrar com a medicação para ajudar nos sintomas, do psicólogo a psicólogo que vai atuar nas outras áreas que são causadoras também, a emocional, a social, a familiar. Tantas são as causas, né, para que essa pessoa se estabilize psicologicamente, né, até na questão de neurônios mesmo, para aí sim ela conseguir se firmar na fé. Tá? Então, é muito complicado as pessoas exigirem que uma pessoa com quadro de depressão severa tenha fé. É difícil. Ela não vai conseguir. Tá? Acho que foi isso que ele citou Perfeito. aí. Né? Posso pegar sua esse visão, gancho, Tabata? É, Porque, claro. assim, E eu queria saber agora essa visão de um líder religioso. Sim, porque acontece, a gente vive um ativismo muitas vezes. Você está naquele dinamismo de aconselhar. E assim, eu não sou uma vírgula de alguém, de pessoa pública que ele é. Então você imagina que não é só cuidar de uma igreja. Ele tem eventos, tem programa, tem um monte de coisa. Ele tem uma exposição muito grande. Então a agenda, você trabalha, na verdade, com todas essas questões que envolvem não só a moda, mas uma produção de um programa e tudo, é muito corrido, é muito cheio de atividade. Então, ele, com certeza, foi um muito bom conselheiro, soube dizer a coisa certa, mas quando se trata do ativismo, que é aquela correria que você para não pensar mais em você, você entra numa circunstância como essa. E você se vê, de fato, sem condição. Às vezes tem gente que vive uma situação de desistência da fé, porque acha que esse estado provou que, na verdade, Deus não existe. Teve gente que já chegou nesse ponto sendo padre, sendo pastor. Então, qual é a questão? É lidar, e talvez seja por isso que seja útil, pessoas como ele, ou pessoas talvez como eu, outros pastores, que abram o coração, que se desconstrua, se preocupe menos com a sua reputação, para dizer, olha, a gente passa por isso também. Você não é menos de Deus porque você passou por depressão. Isso aí começa a tornar o caminho um pouco mais curto, mais fácil, para a pessoa conseguir reagir. Porque não pode tratar, a psicóloga está aqui, ela vai concordar comigo, uma situação que ela é muito comportamental e química de maneira exclusivamente espiritual. Eu gostaria que fosse espiritual. Eu queria que toda pessoa que sentasse comigo para falar de ansiedade e depressão, eu fizesse uma oração e resolvesse o problema. Só que é uma situação assim, é gradativa. A gente é a geração no micro-ondas. A gente pede, Senhor, me cura agora, e acha que já tem que ser assim. E não é, tem que mudar comportamento. Isso aconteceu com ele, acontece comigo e com tantos outros líderes aí também. Eu acho que nós estamos passando nessa geração contemporânea do imediatismo. Sim. E aí a gente vai entrar numa questão em o mundo da internet, em que você precisa, também em pesquisas que eu fui pesquisando, você sabe que um dos fatores de grande índice de depressão hoje no mundo é essa exigência de que a pessoa precisa da aprovação do outro virtualmente. Olha que loucura que a gente está vivendo hoje em dia. Um like, eu combino com essa roupa para acharem que eu estou dentro de uma sociedade, dentro de um contexto. Isso é muito louco, né? A outra coisa é sobre a individual. Cada vez menos nós estamos tendo, cada vez mais, na verdade, nós estamos tendo pessoas com filhos únicos. As pessoas não querem mais ter filhos. E isso está gerando
nessa pré-adolescência e adolescência, quadros gravíssimos. A senhora deve saber muito mais do que eu de depressão, de ansiedade e até mesmo de suicídio Sim. entre os adolescentes e pré-adolescentes no mundo, né? Então é muito triste a gente ver tudo isso. Então, eu quero aqui fazer um parêntese, vou olhar aqui para essa câmera e falar para vocês, pais, por favor, atentem-se às atitudes dos seus filhos. Vejam com que eles estão falando, olhem o histórico do celular de seus filhos, porque depressão e ansiedade traz apontamentos, não é do dia para a noite que você vai descobrir que seu filho vai se matar. Então, por favor, atentem-se a isso, gente, é sério. A gente pode reverter tudo isso, mas a gente tem que ter cuidado e atenção a nós mesmos, principalmente às nossas crianças, né? E aí, me fala um pouco nessa ênfase do adolescente em questão, doutora. Antes eu queria pegar um ganchinho aqui, mas Claro. se eu fugir daí, você me traz de volta. Claro. Quando é Rodrigo, né? Quando o Rodrigo diz, como eu queria que fosse só espiritual, né? Porque algumas pessoas querem que seja um único fator, né? Não, isso é espiritual, isso é falta de Deus. Então, na verdade, a depressão ela é multifatorial, né? Ela tem questões envolvidas com o biopsicossocial e espiritual, que eu acredito demais pela minha filosofia religiosa, né, do espiritismo. Então, assim, a causa pode até estar na nossa essência, que é a alma, que é espírito, mas ela vai mostrar os sintomas no físico. É comprovado que vai mexer com neurônios, que vai mexer com hormônios, que vão trazer comportamentos de abatimento, de total prostração, de baixa estima, lá mesmo, zerada. Então, ela é uma doença muito democrática, que nós vimos aqui. Padre, nós aqui, eu também tive depressão leve, tratei 2 anos e estou sempre de olho, né? Eu tenho casos graves na família que me levou a estudar, que me levou a buscar em filosofias diversas. Então, o tratamento, a busca, precisa ser em todos os lados. O espiritual, sim, a espiritualidade, independente de religião, como já foi falado aqui. Mas a espiritualidade, né? O psicológico, porque vai mexer com tudo isso que você está falando. A autoestima, a cobrança da sociedade, o imediatismo que nós estamos vivendo, né? Essa mocidade, aí, esses jovens sendo bombardeados de cobranças. Algumas pessoas diziam assim, não, hoje a vida é mansa para eles, no meu tempo é que era difícil. Mas hoje as pressões são outras. Né? São outras pressões. Então, eles estão um pouco sem lugar do que vão trabalhar, está difícil conseguir emprego. Uns cobram dos outros a aparência, os likes, como você disse, né? Sim. Estar dentro de um perfil, ter que usar uma máscara, não pode se assumir, né? Tem comprometimentos com a autenticidade. Então, esse bombardeio em cima. E muitos pais que continuam amando, lógico, os pais amam e fazem o melhor que eles podem. Na minha idade, a gente entende isso perfeitamente. Cada pai, cada mãe fez o seu melhor, né? Mas, no momento atual, eles não estão muito presentes. Não, Você não precisa ir trabalhar para dar tudo que essa mocidade cobra e quer. E aí não dá tempo de olhar, como você disse. Olhar para esse jovem nos olhos e escutar. Sabe, não é ouvir, porque ouvir a gente é mecânico, né? Se ouve o som. Escutar, sabe, nos olhinhos deles, no silêncio deles, quanto tempo no quarto, como é que está a alimentação, como é que está o humor, olhar isso. E aí, o que está acontecendo? Fala comigo. Sim. Não quer falar comigo? Quer falar com o psicólogo? Sim. Quer falar com alguém? A escuta é uma ferramenta preciosa. Eu diria até que a geração em que se pede muito iPhone, né? Sim. Mas eu acho que é muito mais válido você ter mais tempo para estar com os seus filhos. Isso. E trazê-los para uma realidade, porque o iPhone é fora da realidade. É a ilusão, É a como já ilusão. foi dito aí pelos colegas. É um rótulo que nós não devemos seguir, no sentido de não passar isso tão facilmente para os nossos filhos, pois acho que nós devemos tratar os nossos filhos de uma forma em trazê-los para um mundo futuro e ensiná-los a serem fortes. Porque eu vejo hoje uma adolescência fraca. Uhum.
e que não vai saber enfrentar o mundo Isso. cruel que é. Então, a gente precisa, sim, trazer para a realidade, sim, oferecer o melhor para os nossos filhos, sim, trazer o material para essas Em crianças. primeiro lugar. Mas a essência de tudo isso, que é sentar para ter um diálogo, que é para fazer um evangelho no lar, que é para levar numa missa, num culto, para... Apresenta Jesus para eles. Jesus. De alguma forma. Você acha que dando um iPhone, e aí eu vejo as mães, fica quieto, dá um celular. Restaurante, as pessoas estão mais tirando foto do prato que estão comendo do que dialogando com os seus parceiros e parceiras. Então, assim, o mundo está louco. Então, assim, vamos puxar. Se a gente não pode mudar o mundo, a gente pode mudar o nosso mundo e fazer o nosso mundo melhor, né? A gente está vivendo uma situação de uma população espectadora. A gente está acostumado a assistir tudo. Até hoje, os cultos que são transmitidos em YouTube, que antes não era assim, a pessoa está acostumada mais a assistir do que ir, do que participar. E tem uma coisa, a doutora vai saber disso melhor do que eu, estuda sobre essa questão. A luz do celular, essa luz clara do celular dá um despertamento do cérebro, e isso também gera ansiedade. Tanto é que você vê a dependência eletrônica hoje no meio dos jovens e também no meio dos adultos. Ah, não, porque eu trabalho com isso. Começa a experimentar, fazer uns testes aí e deixar o teu telefone em casa para você ir à padaria, para ir ao mercado. Você vai, nossa, parece que está faltando alguma coisa. Mas é um exercício, tem que ser feito, porque senão a gente começa a viver uma dependência que já é muito mais fácil na cabeça das crianças. Se você fizer uma observação, olha na medição de horário de tempo que você passa lá e vê quanto tempo você passa pensando que você vai desligar logo. Ah, eu pego o telefone, não, eu vou das 11h30 até meia-noite eu paro. Quando é 3h da manhã você está lá. Então, isso aí também gera ansiedade, também gera esses danos cerebrais que causam esses reflexos físicos mesmo. E isso já é uma dependência, né, pastor? E é impressionante porque a nossa semana existe em cada 24 horas, se você fazer aí um cálculo, vai dar 168 horas, né? E quantas horas que conseguimos dedicar para olhar nos olhos, né? Eu digo a mim mesmo que eu tenho essa dificuldade para compreender o nosso próximo. Às vezes eu chego na casa da minha irmã, a minha sobrinha, ela vive, acho que é fácil falar do outro, a gente tem que falar do que a gente, né? Do que a gente vive, do nosso convívio. A minha sobrinha, ela é linda, Lavínia, mas ela vive na dependência do celular. E às vezes eu falo dela, mas aí um espelho me retrai a mim mesmo de olhar. Se você, que tem 33 anos, é dependente, por que ela não é? Então, isso. a mudança precisa começar em nós, né? Em nós mesmos, Então, com certeza. é bem uma verdade isso que vocês estão partilhando e a começar em nós. Sim, sim. Eu queria levantar aqui uma pergunta para vocês dois, tá? Nós estamos vivendo um momento que a gente chama da fase do desigrejado. Vocês já ouviram? Desigrejado? Que a pessoa, ela tinha uma religião, mas ela se faz entender que a liberdade do momento, do que antes era tido como uma imposição da religião, ela começa a falar, não, eu sou livre para pensar do jeito que eu quero, para entender da forma que eu quero e para pegar um pouco daqui e um pouco dali e crer em Deus, mas não ter religião. Até que ponto isso pode agregar numa depressão? Bom, vou começar rapidinho. O que faz a gente ser igreja não é prédio, não é denominação nem nada. É o ajuntamento, é o relacionamento. E quando você começa a ser um desigrejado e você acha que é suficiente que você leia a Bíblia e que você assista uma pregação, não dá para dizer que você está se relacionando. E a Bíblia diz, assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o outro. Então, aquilo que lapida a gente, aquilo que afia a gente, é o relacionamento. Então, o desigrejado, ele pode ser uma pessoa tipo, eu penso fora da caixa e tudo, mas é alguém que não está se submetendo a algo que é bom para ele. Então, o relacionamento que vai trazer para você essas arestas é o que vai te fazer melhor. Ninguém melhora no conforto. Então, os desigrejados, por estar numa situação de zona de conforto, imaginando que, não, eu descobri coisas na igreja que eu não concordo, falam, pega a senha. Se eu fosse pensar no que eu não gosto na igreja, eu não seria pastor. Fala, nossa, eu cresci vendo um monte de coisa, escândalo, vendo promiscuidade. Eu não estou aqui dizendo, a igreja é o lugar perfeito. Não, muito pelo contrário. Ainda mais uma igreja com nome de sorveteria como a nossa, o que tem de perfeito? Só que a circunstância que a pessoa ela se submete a entrar é uma zona de conforto, como justificativa para não querer se relacionar, só que sem os relacionamentos, a probabilidade de você entrar numa depressão ela é muito maior e você não percebe.
porque é uma situação que vai crescer, é crescente. Quando você vê, você já se sente sozinho, você não tem com quem contar, você não tem com quem se distrair, pensar em coisas diferentes, e você acha que você está fazendo a coisa mais inteligente do mundo. Antes de eu vou chamar uma música aqui, mas antes eu quero fazer uma última pergunta aqui, nesse momento. Indo para o contrário, completamente ao contrário. Vamos falar sobre fanatismo. E o fanatismo gera depressão? Eu acho que todos os extremos fazem mal, né? A grande sacada da vida é o equilíbrio. Todas as doenças, todos os sofrimentos, todos os incômodos, eles decorrem de algum ponto de desequilíbrio nosso. Algum ponto você vai encontrar um desequilíbrio. Trazendo o tema que vocês estão conversando, né, aqueles que preferem não seguir nenhuma igreja, é assim. Se eles se sentem bem e não sentem falta, eu acho que é ok, enquanto psicóloga. Né, eu respeito demais a individualidade, a subjetividade de cada um. Agora, o colega falou coisas bem pertinentes, a questão do grupo, da convivência. Né? Religiões, qual a melhor? Acho que aquela que te torna melhor, como diria Chico Xavier. Qual a melhor religião? Aquela que torna o ser humano melhor. Quem fica buscando uma perfeita, ele já está com algum probleminha. Né? Porque nós estamos na Terra. E o único ser perfeito, não sei se você vai concordar comigo, aqui que passou na Terra é Jesus. Não tem mais nenhum. É Jesus o perfeito. Então, uma reunião de pessoas terá pontos positivos e pontos negativos. É aí que está o crescimento. É você trocar com esse grupo que você escolheu enquanto religião, ir trocando, ir crescendo junto. Por aqui sim, por aqui não. O outro está capenga, você oferece a mão. Você me lembrou uma rede de apoio, num termo psicológico. Quem tem um lugar para ir, ele tem mais facilmente uma rede de apoio que o outro fala, você não está muito bem, eu vou lá fazer uma oração, quer passear comigo? Então, isso tem uma importância muito grande. Muito grande. Né? Agora, se a pessoa não sente falta disso, ok. Agora, se ela está com subterfúgio, se sabotando, tipo assim, nenhuma está boa para mim. Lá tem isso, lá tem aquilo, no Espiritismo tem... Sim, todos os lugares terão falhas. Todos, não tem como. Né? Né? E aí, com isso, eu vou dar um recado aqui. Você está vendo, meus amores? Não vamos cobrar de nós a perfeição, e nem muito menos do outro, pois perfeito só é Jesus. Só. Então, vamos seguir em frente e vamos cantar, gente? Vamos cantar. Ainda se vier noites traiçoeiras, Né? Jesus te quer sorrindo. Isso aí. Erga sua voz, canta conosco. Deus está aqui neste momento. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Entra no teu quarto, fecha a porta. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos seus tormentos, de todas suas indecisões, frustrações, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Coloca a mão no seu coração e cante esse refrão. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu sou prova que a minha vida não seria a mesma sem as minhas amizades.
Eu sou filho de pais separados. Meu pai tocava na noite, para ser bem breve, tocava violão, pelo menos alguma coisa boa eu consegui herdar. Amo demais meu pai e minha mãe. E aí meu pai se separou da minha mãe, a minha irmã foi morar com meu tio, irmão do meu pai. O meu irmão partiu pro homossexualismo, meu irmão era pai de santo. O meu irmão, ele partilhou comigo que ele já tirou vidas, fazendo trabalhos, fazendo coisas, enfim, pra gente não entrar aqui, né? E dessa família foi que eu nasci. E a minha prima, ela me via, a Leide, é uma grande pessoa importante, né, na minha vida. Ela me via com 11 anos de idade já andando na comunidade, nas quebradas com traficantes. Nunca gostei de drogas, mas já andava. Porque quando você não tem um pai, quando você não tem uma mãe ali para te apoiar, você fica solto, né? E a pior coisa na vida é: quem vive do jeito que quer, morre do jeito que não quer. Isso é fato. Então eu não sei como que você está levando a sua vida. Na drogadição, na bebedeira. Cuidado, porque tem prazo de validade, né? A fatura chega, uma hora vai chegar. E aí eu vim dessa família e através da minha prima ela falou: pelo amor de Deus, cede um espaço para que ele possa tocar aqui na igreja. E aí foi onde eu fui conhecendo o Marco, fui conhecendo o Raul, o Lauro, que é o pai do Marco. E aí eu tive a oportunidade de poder tocar na igreja. E tive a oportunidade também de depois o cantor saiu e aí eu comecei a cantar. Achava que cantava, agora que eu comecei a estudar, vejo que eu não canto. Tenho que me aperfeiçoar cada vez mais. E tive a oportunidade de cantar com o Padre Marcelo. Tive a oportunidade de cantar quando o Papa Bento XVI veio aqui para o Brasil, no Pacaembu. Então, o que o pastor falou, a igreja, ela é muito importante na vida do outro. Ela é muito importante na minha vida. Hoje, eu canto em 4 igrejas e de cada uma delas eu recebo um salário. Eu nunca imaginei viver isso. Eu nunca imaginei que eu poderia receber um convite de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que é você, e poder celebrar hoje aqui. Mas Deus, Ele já desejava esse encontro, né? Então isso é muito importante saber que a igreja ela é importante, sim. Tudo que eu sou hoje, primeiramente Deus, e depois aos meus amigos. Eles me ajudam a me tornar melhor. Vocês estão aqui me ajudando a ser melhor, porque cada um de nós carregamos a nossa máscara, não é? Carregamos as nossas lixeiras. As religiões têm as suas lixeiras também, né, pastor? O único que não carrega lixeira é Deus. Ele não importa o que você fez, não importa o que você praticou. A única coisa que Ele te pede é: arrependa, vai e não peques mais. Se vier noites traiçoeiras, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Que lindo! Obrigada por compartilhar esse momento tão íntimo da sua vida e que foi tão nobre da sua parte agora. E minha mãe hoje, eu vivo uma experiência com eles assim muito fantástica, porque o meu pai, para finalizar, eu me lembro quando eu fui, porque quando você é filho de pais separados, você vive jogado. Essa é a verdade. Pelo menos eu vivi jogado. E graças a Deus eu vi ali a mão de Deus, minhas tias. Hoje parte do que eu sou foi porque alguém também fez muito por mim. E uma coisa que eu me recordo, e eu preciso partilhar isso, porque às vezes a gente se faz de vítima na vida, né? Eu tinha tudo para dar errado. Tinha tudo, você também tem tudo para dar errado ou para dar certo, a escolha é sua. Eu me recordo, quando eu fui na casa do meu pai, chegou lá, uma pessoa desconhecida falou: seu pai não mora mais aqui, seu pai foi embora. E eu fui encontrar meu pai lá em Cumbica, depois de um tempo. E assim, tudo isso só serviu para mim aperfeiçoar. Para você crescer, né, Crescimento, meu querido? sabe? É Porque o caminho da vitória é mais de dor do que de alegria, né? Eu aprendi que através da dor eu pude ser uma pessoa melhor. Mas eu não posso também esquecer e deixar de aclamar aqui que as pessoas que eu convivo me tornam melhor. Porque a igreja sou eu, a igreja é você. Então, a minha noiva, a Tânia, também, ela é psicóloga. Me ajuda muito, eu vejo que é a mão de Deus, ela sendo a minha noiva. Porque se eu fosse me relacionar... na sua vida, né? Olha só. Psicóloga, pedagoga, se eu fosse me relacionar comigo mesmo, eu não ficaria comigo.
Não ficaria, de verdade. Olha só. E eu que vejo o lindo. quanto que ela me ama, de verdade. Que lindo. E às que vezes eu não lindo. consigo expressar o meu amor por ela, mas eu não posso deixar de... Ah, depois dessa prova aqui, Tânia, pelo Salva amor essa de live, Deus, cara. casa com Salva esse essa homem, live que você tá gente. salvo. Eu não posso Que deixar lindo, né, gente? de falar isso mesmo, porque ela vem de uma família estruturada. Ali na família dela eu pude enxergar o real motivo que é o amor. Toda família tem Sim, seus altos, seus baixos, né? claro. Quebrei meu pé, eles me hospedaram lá, me aturaram lá, meu Deus. Poxa. Eu com as minhas amarras, com as minhas mazelas, né? Eu sou muito grato a vocês, sou muito grato pela tua vida, te conhecendo hoje, muito grato também pela tua vida, pela tua história. E é isso aí. Precisamos aprender a respeitar uns aos outros, né? Com Para que possamos ser certeza. melhores. As diferenças, isso. né? As religiões. Com certeza. Quero aqui, falando em gratidão, agradecer de novo, mais uma vez, a minha família, meus pais. Amo vocês incondicionalmente, minha filha, meu esposo, que me apoia muito, que acredita muito em mim. Te amo, meu amor. E agradecer a Deus por estarmos aqui. Gente, esse assunto é tão bárbaro. Vamos combinar uma segunda live, né? Com certeza, porque eu tenho tantas perguntas que eu deixei para trás aqui, mas a gente vai ter que abrir agora algumas perguntas para vocês, nossos telespectadores. Fale aqui para mim, gente, produção, me fale o que é. Opa, é isso aí mesmo, Tabata. A gente aqui está com a Fátima Martins, de Minas Gerais, querendo saber depressão pós-parto, como identificar? Oi, Fátima Martins, tudo bem, minha querida? Um grande beijo no seu coração. Vamos lá, depressão pós-parto, como nós podemos identificar? Essa é a pergunta dela. É uma das manifestações da depressão, né? Provavelmente já tinha latente lá guardada, né? Por questões que, a maioria das vezes, é genética, e o pós-parto, por ter mexido com toda a questão hormonal, a psicológica, emocional também, de tantas mudanças, acaba culminando. Como identificar? Olha, é bem visível, assim, a mãezinha, né, vai, primeiro, não conseguir lidar com aquele bebê, vai se sentir incapaz de cuidar, vai ter medo de cuidar daquele bebê, né? E, em vez daquela alegria esperada, ela vai se sentir muito triste, nervosa, irritada, algumas vezes com traços de agressividade até. Então, é bem fácil de detectar, sabe? Buscar ajuda médica o mais rápido possível. É isso que eu ia falar, doutora. Acho que o mais rápido importante, possível. né, é procurar Já ajuda. passar na obstetra ou no psiquiatra mesmo, que ele vai detectar e vai dar o caminho a seguir. E, às vezes, não acontece em seguida, viu? Pode levar até 1 ano para que isso aconteça. Se manifeste, exatamente. Então, é Entendi. buscar ajuda especializada mesmo. Ou primeiro o psicólogo e depois o psiquiatra, ou vice-versa. Mas a família vai notar. Sim. Vai estar bem visível esses sintomas. Legal, bacana. Respondemos a pergunta, então. Mande, produção, segunda pergunta. Bacana. A gente está com a Marina Gomes, de São Paulo, querendo saber em qual idade a gente consegue identificar e aparece a depressão. Muito bem, estamos com a Marina Gomes, de São Paulo. Beijo, Marina. Como que a gente consegue identificar esses sintomas da depressão? Aí, isso é uma visão da psicóloga, eu queria uma visão do pastor aqui também, que vivenciou esse problema de perto. Tá. Os sintomas de depressão podem ser inúmeros, mas os mais visíveis. Vamos para os mais visíveis, né? Então, um abatimento, uma tristeza profunda. Não confundir tristeza com depressão, né? As pessoas confundem muito, né? Tristeza é um sentimento humano, como raiva, como alegria, como outros sentimentos. Isso, quando é pontual, quando tem um motivo. Aconteceu tal coisa, estou triste por alguns dias. Mas o Não vai confundir TPM com depressão, pelo amor de Deus, gente, tá? TPM todo mês, aquela tristeza, aquela solidão, tô carente, quero chocolate. Depressão é outro trem. Se passar, está tudo bem, Tá tudo né? bem. Mas caso não passe, se prolongue semanas, meses, nesse estado de abatimento que pode mexer com apetite, tanto para mais quanto para menos, com sono, tanto com insônia quanto dormir demais, ganho de peso ou perda de peso, irritação, choro. Aliás, enquanto chora, está bem, porque num grau muito forte, nem chora mais. Mas como ela está pedindo os sinais, então, um choro muito, muito constante. Você percebe
quem tem olhos de ver, como diz Jesus, né? Você olha para a pessoa e você sente ela sem vida. Assim, prostrada. Acaba tudo, né, doutora? Exatamente. Acaba tudo. A depressão é As como se vontades vão embora, né? o que gostava de fazer não acha mais prazer, tá? Ah, gostava disso, disso. Não tem prazer nenhum. O que não gostava, então, piorou, já. Então, vai Não ter passa nem na porta. isso, para trabalhar, para produzir. Cuidado com a sogra, viu? Se você estiver na depressão, sogra, fica distante, que a faca rola solta. Às vezes com irritação, né? Às vezes com bastante irritação, outras vezes não. Vai depender muito da personalidade de cada um. Mas eu penso que os sintomas clássicos, assim, de início, são esses. A pessoa tem um mal-estar geral, físico, dor no peito, dores no corpo, às vezes enjoo, dor de cabeça, sem explicação, né? Eu já atendi pessoas que tinham ido parar no hospital achando que é infarto. Fez todos os exames, não era infarto. E encaminha para o psiquiatra que era depressão. Então. Né? Então, Agora, é um mal-estar fazendo geral. parênteses aqui. Ô, meu irmão, Lu, beijo para você. Hoje o Lu não está sendo meu diretor, estou sentindo sua falta muito, porque meu irmão é meu diretor aqui nas lives. Ele dirige super bem. E te amo, amor, te amo, minha cunhada linda. E você sabe que o meu irmão, ele não gosta nada de São Paulo. Meu irmão é caipira, cabocão, né? E a gente é muito de terra, do mato, né? Essas coisas, inclusive ele faz veterinário. E ele tinha umas coisas, uns sintomas, essa coisa no peito e tal. Agora ele está morando no mato, está fazendo veterinário, está fazendo o que ele ama, com os amigos dele, acabou tudo. Então, assim, o meu conselho aqui, que não sou nada, sou só um ser humano aqui falando sobre isso, procure pessoas e coisas que te trazem alegria, felicidade, bem-estar e paz de espírito em primeiro lugar. Não é isso? Posso complementar uma coisa? Pode. Tem um capítulo do livro aqui que eu falo muito com líderes. Tipo, porque ele tem obstinação por alcançar alguma coisa. Serve muito para empresário também, tá? Você que tem uma função de liderança, diretor, gerente, enfim. Tem pessoas que elas são vítimas do sonho que ela quer buscar. Então, cuidado com o tipo de sonho e a maneira como você vai fazer para conseguir chegar lá. E uma das coisas que a doutora falou em relação à questão dos sintomas, uma coisa que se identifica nos sintomas antes também é que não é só a tristeza, mas é o estresse. E o estresse ainda, muitas vezes, não deu os sinais físicos de taquicardia ou de pontada no peito, que às vezes não é taquicardia, mas é uma dor no peito que você acha que é infarto. Eu já passei por isso, de ficar com rótero 24 horas, e você chega lá e não é realmente nada disso. Então, a questão comportamental, no sentido de rotina, tem coisas que você... Evidentemente, tem coisas que você tinha prazer de fazer e tinha tempo para fazer antes, mas que hoje você não tem mais. Mas você tem que buscar. Por exemplo, falou da academia, é fundamental o exercício. Por tudo aquilo que se libera na sensação de bem-estar após as atividades físicas. Então, é importante que você avalie isso. Que tipo de sonho você está correndo atrás, o que você está fazendo, pelo que você está lutando tanto e como você está lutando também. Pastor, eu vou fazer um parênteses aqui agora. Gente, é o seguinte, acompanhe suas redes sociais. Estou achando o máximo. Eu que atuei aí por 13 anos dentro da estética. Pastor, conte para nós essa sua vivência. Não traz um prazer? Não é legal? É legal. E vou não te falar só que estética. os meus amigos estão achando divertido além de legal, porque eu estou gravando essas stories. Meio que uma parceria que eu fiz com algumas pessoas que estão me ajudando nessa questão da perda de peso. Porque eu, por conta dessas questões, também tive aumento de peso. É mais fácil eu colocar na conta da ansiedade e tudo, né? E não da minha cara de pau, de comer errado. Mas a culpa é minha, eu ponho onde eu quiser, né? Então... E aí eu comecei a fazer esse tratamento. Então, assim, foi muito legal, mas uma coisa que é fundamental, e a doutora vai concordar comigo e pode acrescentar nisso, é a alimentação. Eu descobri que o açúcar me gera ansiedade, depende do horário que eu como alguns tipos de doce, me gera ansiedade. Então, os excessos de carboidrato, eles vão te dar aquela... Eu não sou nutrólogo nem nutricionista, não tenho essa vertente, mas a psicologia já entende isso muito bem também e pode aplicar isso. Mas eu percebo que o açúcar, ele gera isso, então cuidado com a alimentação. É chato, você está ouvindo um gordinho, então não tem credibilidade para te falar. Não é alguém que é magro demais, super esbelto e está dizendo, cuidado. Não, eu estou dizendo para você, eu estou errado, igual você. Mas já perdi 13 quilos, estou caminhando para os próximos 10 aí e vou voar logo mais. Parabéns, com certeza, com certeza. Ele está falando de prevenção, né?
enquanto a depressão não se instalou de uma maneira forte, é muito importante tudo isso. Cuidar da alimentação para que não desencadeie, né? Cuidar das coisas que lhe dê prazer para a produção aí de noradrenalina, esses ínas que o cérebro tem, isso, né? Cuidar para que produza, porque quando a depressão se instala, há uma deficiência dessa produção, né, dessas coisas difíceis, esses nomes que os psiquiatras sabem falar muito bem. E aí a prevenção ela é muito importante. Então, as questões que você mencionou, eu veria como prevenção ou como também cuidado. Para quem já está com uma depressão leve, ou está reconhecendo ela, fazer o que você está dizendo é muito bom. É muito né? legal. Eu trabalho, é uma moda inclusiva, né? Então, eu trabalho do P ao G5. E, assim, menos cobranças ao padrão da estética que o mundo nos coloca e mais exigência à sua saúde. Porque aí o emagrecer, ele se torna prazeroso. Quando você se cobra demais, perder peso fica impossível, eu diria, né? Ou ganhar peso também. Né? Quando eu fico muito nervosa, eu tenho facilidade de emagrecer muito, eu emagreço muito. As pessoas, nossa, como eu te invejo. Você está louca? É horrível perder peso facilmente também. Porque você tem que ganhar massa muscular, fica na academia. Então, assim, o equilíbrio para tudo, né? Ô, produção, solta a terceira pergunta, que eu sei que vocês estão aqui quase loucos comigo. Opa, agora a gente aqui está com a Rosângela de São Paulo. E até para a gente fechar nossas perguntas, depressão tem cura? Vamos lá, Rosângela, beijo. Tá aqui de São Paulo. Depressão tem cura? Como nós estamos falando em todos os aspectos, eu diria, para Deus não há impossível. Porém, até o momento, para a ciência ainda não. Né? Ela tem tratamento, ela tem controle, ela tem formas de você viver normalmente a sua vida, desde que se tratando em todos os aspectos, o emocional, o médico, o psicológico, o espiritual. Mas para a ciência ainda não tem cura, ela só tem tratamento. Mas aí eu lembro, né? Para Deus não há impossível. Então, tantas coisas não tinham cura antigamente, hoje você já tem. Certo. Mas até o momento, ainda não. Mas, gente, o importante é o equilíbrio. Vamos pensar no hoje. Mames, querida, minha mãe fala muito sobre isso. Viva o agora, viva o hoje. Amanhã só Deus sabe. Então, né, vamos fazer hoje. E, assim, estamos finalizando essa live incrivelmente maravilhosa. Vamos encerrar com música. Vamos falar aqui que eu vou sortear amanhã um smartwatch aqui, que os meus convidados vão ganhar presentes. Ô, produção, eu quero aqui agradecer também Fabi, minha secretária, que sempre está comigo. Faz tudo, vem, faz, acontece. Olha, Fabi, te amo, beijo, obrigada, minha querida. Não estou te enxergando, mas sei que você está por aí. Obrigado ao Estúdio da SN, obrigado a Ailton, obrigado meu marido, obrigado família, obrigado Érica, Pastora, essa banda incrível. Obrigado aos meus telespectadores, Maurício Matar, Frei Guilherme, beijo no cachorrinho e no ratinho dele, que eu amei, estou apaixonada, já sou fã. Obrigado pelo convite, estarei lá, sim, pode ter certeza que eu irei fazer esse trabalho aí voluntário com o senhor, viu? Vamos de música para encerrar. Afasta o sofá, vamos cantar. É uma música aqui de Anderson Freire. Anderson Freire, sou fã de Anderson Freire, gente. Demais, né? Anderson Freire, eu tenho fé. Ele é uma prova de emagrecimento, né? Ele está lá, determinado, está levando sua esposa para Chique, fazer show também, demais. porque amor é isso, um faz, isso. o outro faz, entendeu? E eu espero muito, Anderson Freire, poder estar numa próxima live. Eu vou fazer o convite, tenha Nossa, sim, certeza. eu acredito que ele vem. Olha, ele para mim é o cara, sabe? é. Ele é o cara. Demais. E gratidão. Eu tô cheia de perguntas aqui. Nós vamos marcar outro encontro, porque tem muita coisa para falar do livro do pastor, para falar aqui das religiões, das ansiedades, de todos os transtornos que isso causa, doutora, que é muito importante a gente passar isso para as pessoas. Mas minha gratidão. Pastor, você é o cara também. Foi de grande valia que, quando eu entrei naquela igreja, o senhor foi convidado pelo outro pastor, que estamos aqui em oração para a sua vitória, para a sua melhora.
Como foi bom te ouvir. Obrigada, obrigado, porque essa missão que o senhor faz é linda. Muito obrigada. O seu trabalho é incrível, obrigada. Foi de grande valia as suas Obrigada. palavras aqui. Esse seu Gratidão. trabalho de kardecista, eu acredito muito nessa linha. Eu acho que existe a coisa após a morte também. Acho que não acaba, não. Acho que o trem continua para lá, sabe? E eu queria aqui, ontem, mexendo na minha pasta, eu encontrei algo que eu escrevi em 12/1/2020. E eu quero ler para vocês, tá? Meus telespectadores e vocês que estão aqui. Transparência do ser. Ser honesto com o tempo. Ser paciente na vontade de Deus. Ser humilde em qualquer circunstância de sua vida. Ser o ouvido mais do que a boca. Ser o choro quando a tristeza inunda. Ser o sorriso quando a alegria invadir. Ser pé no chão com os seus sonhos. Ser íntegro com o seu próprio ser. Ser assim, límpido e transparente para a edificação de sua existência. Apenas ser. Tabata, Luz da Lua. E eu escrevi isso em 12/1/2020. E é isso. Vamos ser transparentes, né? Vamos ser, apenas ser, né? Vamos de música? Aprenda a categorizar suas amizades, hein? É necessário ter amigos estratégicos, amigos necessários e amigos íntimos. Faz parte. Ninguém faz nada sozinho, não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Vamos cantar juntos. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho. Olha só, e aqui para encerrar, eu quero aqui, pastor, falar uma passagem, assim, com a minha ignorância, mas eu quero falar. Coloca um fundinho de violão. Faz um fundinho de violão aí, para falar estranho aqui. Na passagem de Davi, ele conversa com o Criador e ele vai enfrentar, né, os leões e tudo mais. E ele se questiona muito, por que eu? Por que comigo? E ele entra dentro de uma gruta, assim como um depressivo faz. Ele se esconde e não quer saber do mundo, se culpa, pergunta por quê, questiona Deus. E é o que ele fez, né? Só que ainda tinham 7.000 profetas, não era só ele ali. E aí Deus vem e fala, no versículo, em Reis 19:9,
Deus pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? E aí Elias começa a falar com Deus, né? E aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora, que se vocês ouvirem, abrirem os ouvidos do seu coração, vocês vão entender que vocês não estão sozinhos nessa vida, nesse mundo. Que nós temos uns aos outros. E acima de tudo, nós temos Deus que falou isso aqui para nós. Eis o meu servo. Nós somos servos de Deus. Vocês querem mais do que isso? A quem sustento? Ele nos sustenta, gente. Deus nos sustenta. O meu escolhido, em que tenho prazer. Ele nos escolheu com prazer. Porém, nele, o meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei, as ilhas porão a esperança. Portanto, não perca a esperança, aquele que crê em Deus, que acredita que tudo posso naquele que nos fortalece. Fiquem com Deus, gratidão, um grande beijo. Obrigado a todos vocês aqui presentes. Obrigado aos meus familiares, a vocês do estúdio e a Deus principalmente. Obrigado, meu Pai. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.